Mais uma vez, nós estamos com a Santa Palavra de Deus aberta para estudarmos um assunto muito importante. Hoje nós vamos abordar a mensagem, o assunto sobre o fim da graça, o fechamento da porta da graça. Nós já estudamos aqui sobre diante do tribunal de Deus, que é o juízo investigativo. Estudamos aqui sobre o primeiro decreto, a exaltação do domingo e os efeitos catastróficos que esse decreto vai trazer sobre o mundo, que é a alta destruição de milhares e milhares de cidades, navios e vidas humanas. E nós vamos estudar aqui também sobre a maneira como os homens a maneira em que os homens vão encontrar para levar os adventistas a guardar o domingo, que é assinando o segundo decreto proibindo eles de comprar e vender, a menos que volte, a guardar ou que guarde o domingo. Estudamos aqui também sobre a chuva serôdia, que descerá, no auge aí do decreto dominical, descerá sobre aqueles que estiverem consagrados diante de Deus. E nós estudamos também sobre a perseguição. A chuva serôdia vai levar o povo de Deus, ou vai conceder ao povo de Deus muito poder, muita autoridade e coragem. E eles vão sair por todo o globo, por todas as partes da terra, pregando o Evangelho, a terceira mensagem, as três mensagens angélicas, e resgatando o povo de Deus que está ainda neste mundo, que está lá dentro da cidade ou dentro da Babilônia mística. E essa mensagem desencadeará sobre eles, a ira das nações, como diz Apocalipse. Iraram-se as nações. E durante esse percurso, Jesus Cristo já estará apresentando diante do Pai o caso dos vivos. À medida que o remanescente vai sendo julgado, a chuva serôdia vai descendo. À medida que o remanescente vai conquistando almas, lá de Babilônia para Deus, essas pessoas que vão aceitando vão ser, consequentemente, vão sendo julgadas por Deus. Seus casos vão sendo apresentados diante do juiz de toda a terra pelo nosso advogado, pelo nosso sumo sacerdote, e automaticamente eles vão recebendo a chuva serôdia e vão transmitindo também, já sendo um instrumento nas mãos de Deus para a propagação da verdade. Quando a igreja concluir a pregação da verdade, o último convite de misericórdia, aí sim, também se conclui o julgamento dos vivos. A porta da graça se fecha. E hoje nós iremos estudar sobre isso. Ok? Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede e nos concede de estar estudando a Tua Palavra. Está chegando a hora, Pai. Está chegando o dia onde as trombetas serão tocadas, onde os profetas surgirão por toda parte para propagar essa verdade, preparando um povo para enfrentar a hora do juízo, do julgamento, o juízo dos vivos. Preparar um povo para enfrentar a ira de Satanás, para entrar no combate do mal. Nos ajude e nos agracie, meu Deus. Nos sustenta e firme em Tuas mãos. Não nos permita passar para o outro lado, pois a tentação será grande, Senhor. Milagres estupendos será apresentado e será realizado diante de nós. Se não estivermos, Senhor, ligados a Teu Filho, a videira verdadeira, nós iremos passar para lá. Por isso, nos sustenta com a Tua mão poderosa. Lembre-se, o Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza forte, o nosso socorro bem presente nos momentos críticos e de tribulação. Nos agracie agora com a sabedoria dos céus para entender a Tua Palavra. Conceda-nos o Teu Espírito para que Ele possa desvendar os mistérios da Tua Palavra diante de nós. Te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor.
Nós vamos usar 3 passagens da Bíblia falando sobre o fechamento da porta da graça, e nós vamos também ler algumas passagens no grande conflito para a gente entender, né, mais ou menos, né, o que significa o fechamento da porta da graça. Bom, no capítulo 15 de Apocalipse, já estou com minha Bíblia aqui para adiantar, aberta, o versículo 8 diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui está registrado o momento exato onde quando o santuário vai encher de fumaça, ou seja, o fim da graça. Essas palavras, ninguém pode entrar no santuário, quer dizer, acabou-se a graça. Jesus Cristo, que estava sentado desde 1844 no trono da graça, ergue-se do trono da graça. Tira suas vestes sacerdotais e coloca suas vestes reais. É o fim da graça. Aqui diz que quando o santuário enche-se de fumaça, procedente da glória de Deus, do seu poder, ninguém mais poderá penetrar no santuário. Hoje nós, pela fé, podemos entrar no santuário, até o trono da graça, para pedir graça ao nosso Deus. Paulo disse em Hebreus: pela fé adentramos até no segundo véu, além do segundo véu, para buscar graça. Mas quando o santuário se encher de fumaça procedente da glória de Deus, por que fumaça? A ira de Deus, ela está gradativamente subindo em degrau. Deus é misericordioso? É, mas a sua ira está... É como se você dissesse assim: eu estou por aqui, né? Estou por aqui com você. Então a ira de Deus está subindo. Quando as nações ultrapassar os limites da sua graça, desafiando a sua autoridade, a cota da ira de Deus ultrapassa o limite. Então a sua ira se solta, queimando tudo. Isso projetará fumaça. Quando a ira de Deus chegar ao clímax, a sua misericórdia não mais pleiteará em favor do pecador. É as pragas que vai cair, sem mistura de misericórdia. Por quê? Porque a ira de Deus, então, chegou ao seu limite e causa fumaça e enche o santuário. E ninguém mais vai poder entrar para pedir perdão, para pedir graça. Aqui está registrado o momento em que a ira de Deus chega ao limite e agora as nações vão pagar, vão ser terrivelmente castigadas pelas 7 últimas pragas, sem mistura de misericórdia, sem mistura do cuidado e do amor divino. Todos os juízos catastróficos que cair sobre a terra, ali quando o decreto dominical se tornar universal, são mesclados, banhados, misturados com a misericórdia de Deus. É Deus permitindo que algumas cidades sejam destruídas para que outras que ainda têm jeito voltem a si, caiam em si e busquem ao Senhor. Aqui não, quando o santuário se encher de fumaça, procedente da glória de Deus, é porque a ira de Deus chegou ao seu limite. Então, a porta da graça se fecha. Outra passagem importante, né, que nos revela o momento exato ali em que a porta da graça vai se fechar, é Daniel capítulo 12 e o versículo 1. Diz assim:
Lá você pode ver que a passagem, assim que o santuário se enche de fumaça, ou seja, assim que a porta da graça se fecha, os 7 anjos terão então liberdade para derramar sobre a terra as 7 últimas pragas. O capítulo 15 e o capítulo 16 fala sobre isso. Já aqui no capítulo 12, verso 1, que fala também do fechamento da porta da graça, diz assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é Miguel, o grande príncipe? Miguel, o grande príncipe, é Jesus Cristo. Se você voltar um pouco aqui no capítulo 9, ó, no capítulo 10. No capítulo 10, bem na última parte, o anjo Gabriel diz assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que peleja ao meu lado contra aqueles, né, contra os poderes das trevas, a não ser Miguel, vosso príncipe. Essa palavra vosso príncipe, Miguel, vosso príncipe, o anjo Gabriel estava dizendo para Daniel, o único que pode pelejar contra os poderes das trevas comigo, né, é o vosso príncipe, Miguel, o vosso príncipe, ou seja, é o teu príncipe e o príncipe dos judeus. Quando a gente volta para o capítulo 9, a gente reconhece quem é o grande príncipe, ou o príncipe, esse príncipe que é chamado de Miguel. O verso 9 e o capítulo 25 diz assim, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Na Bíblia Corrigida diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, ao príncipe. Então, quando Gabriel disse para Daniel, vosso príncipe, estava falando do príncipe dos judeus, que era o Messias. Então, aqui no capítulo 12, fala o grande príncipe. Ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é ele? O defensor dos filhos do teu povo. Quem é o nosso defensor? Jesus, nosso advogado. Ele nos defende das acusações de Satanás e nos defende de todo o mal. Ele é o nosso defensor diante do trono da graça. Só que aqui está falando do fechamento da porta da graça. Por quê? Porque olha a expressão da inspiração divina. Nesse tempo, que tempo? É o tempo ali do reinado do anticristo. Pode ler aí a última parte do verso 11, dos versos 11, os últimos versos do capítulo 11. Lá fala do reinado do anticristo. Aí ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Se levanta da onde? Do trono da graça. Miguel, né? Jesus se levanta do trono da graça e torna-se Miguel, porque Miguel é o nome dado a Jesus Cristo somente quando ele entra na guerra. Pode ver. Ele é chamado Miguel quando disputava o corpo de Moisés com o diabo, estava em guerra. Ele é chamado Miguel no capítulo 12 de Apocalipse, quando ele expulsava o dragão, que é Satanás, e seus anjos do céu. Ele é chamado de Miguel, né? E aqui, já lá em Josué, não, em Juízes, Josué. Lá em Josué, ele é chamado príncipe do exército, que é o mesmo Miguel, grande príncipe. Lá diz assim: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: não, eu sou o príncipe do exército do céu. Então, quem é o príncipe? É Miguel, o grande príncipe. Ó, nesse tempo se levantará o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Então, quando Jesus Cristo se levantar do trono da graça, tira suas vestes sacerdotais e coloca suas vestes de príncipe, sua veste de rei. Príncipe, dentro do nosso contexto de ver, é o filho do rei.
dentro do contexto bíblico, é rei, né? Aqui no capítulo 10, o anjo Gabriel chama os reis da Pérsia de príncipe. E o próprio Cristo usa essa expressão dizendo assim, será expulso o príncipe deste mundo. Quem é? O diabo. O diabo é o rei deste mundo. Então, porque diz, então se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Porque no capítulo 19 de Apocalipse, apresenta Cristo já como Miguel, não como o sacerdote, não como o advogado, mas como Miguel. Apresenta ele ali indo na sua estribaria celestial, montando no seu cavalo branco e descendo com uma espada e uma coroa. Uma espada e descendo para a peleja, para batalhar contra a besta e os exércitos, contra a besta, os reis e seus exércitos. Então, aqui diz que ele se levanta, mas se levanta para defender o seu povo. Ele desce e vai travar a batalha do Armagedon, que começará depois do fechamento da Porta da Graça. Então, aqui está o momento exato em que o grande príncipe se levanta do trono da graça. Aí a Porta da Graça se fecha. Ele já vai agora, não como sacerdote, mas como Miguel, travar as nossas batalhas. Não fique você pensando não que você vai perder a batalha se você estiver do lado do Senhor Jesus. Não. Você pode perder a batalha, eu posso perder a batalha se nós abandonarmos Jesus. Quem estiver com Jesus tem todos os anjos do seu lado para lhe dar a vitória. Tem o próprio Cristo na última batalha para nos dar a vitória. Então, quem estiver com Jesus, a vitória já está garantida. Apocalipse capítulo 17, o verso que me parece que 13, 14, 15, por aí, diz que o Cordeiro os vencerá. Vencerão também os eleitos e fiéis que estiverem com ele. A vitória é ganha. Então, o fechamento da porta da graça, o fim da graça é apresentado tanto lá em Apocalipse capítulo 15, como aqui, né, em Daniel capítulo 12. Também é apresentado, né, simbolicamente por Jesus Cristo na parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é o clímax de todo o conhecimento sobre o santuário, sobre o julgamento dos vivos, porque aqui é o julgamento dos vivos. É o despertar da igreja, pegando as suas lâmpadas, né? Aconteceu em 1844, no verão, e até o outono, e também acontece nos últimos momentos da história. E se você analisar o capítulo 25 de Mateus, aqui, deixa eu ver aqui, verso 10, né? O verso 10 diz assim: e saindo elas, as 5 loucas que não tinham azeite, que não vai participar da chuva serôdia, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, em outras palavras, preparadas, consagradas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa porta aqui é o fechamento da porta da graça. As bodas ocorre, por exemplo, depois do fechamento da porta da graça. Porque quando a porta da graça fechar, quem está salvo está eternamente salvo. Quem está perdido está eternamente perdido. Fechou-se a porta, é garantia de salvação ou de perdição. Quem recebeu a mensagem do último convite divino do remanescente revestido de poder da chuva serôdia, recebe o selo de Deus. Quem rejeita essa mensagem recebe o selo da besta. Estão selados, ou para a vida ou para a morte. Ok? Então, se você ler um pouco mais atrás, né, no verso 6, aqui está falando desde o momento em que ocorrerá o despertamento da igreja até o fechamento da porta da graça. O verso 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro.
Então, haverá um despertamento da igreja. A igreja hoje está apostatada. Eu não vou falar a igreja adventista, mas o mundo religioso todinho estão apostatados. Existem estrelas, existem remanescentes? Existe em todas as corporações religiosas. Mas elas estão dormindo, como Cristo revelou na parábola das 10 virgens. Estão dormindo. Vai chegar o momento do despertamento. Haverá uma maneira como Deus vai se revelar gritando, né? Através dos seus profetas, através do seu mensageiro. Eis o noivo, saiu ao encontro. E a igreja então se levanta. Só é o remanescente que vai se levantar e se despertar? Não. São todas as 10 virgens representando toda a igreja. Só que quando chega a chuva serôdia, que a chuva serôdia aqui na parábola das 10 virgens é o reabastecimento da lâmpada. O óleo que está dentro da lâmpada, que começa a terminar e o foguinho que está no pavio começa a apagar, representa o Espírito de Deus da chuva temporal. O reabastecimento da lâmpada é a chuva serôdia. Só quem participa são as 5 virgens prudentes, inteligentes, aquelas que buscam, que examinam a lâmpada, as escrituras, porque a lâmpada representa as escrituras. Não adianta estudar a Bíblia sem o poder do Espírito Santo. Tem que ter o óleo para a lâmpada clarear. Entendeu? Então, o reabastecimento aqui da lâmpada representa a chuva serôdia, que vai descer sobre o remanescente. Você pode ver que quem abastece as lâmpadas são aquelas que estão apercebidas, aquelas que estão que se levantam e estão preparadas. Tem óleo nas suas vasilhas. Aí as loucas, que é a parte do joio que hoje está dentro da igreja, vão em busca de óleo. Do outro lado, nesse tempo, o espiritismo, o protestantismo, o catolicismo estão operando milagres de toda parte. E essas pessoas vão para lá, né? E enquanto isso acontece, é julgado um por um. Nesse tempo, o julgamento já passou para os vivos, é julgado de um por um. Se você volta um pouquinho atrás, no sermão, na parábola, deixa eu ver aqui, a parábola das bodas, Cristo apresenta o momento exato em que um dos seus filhos, no julgamento dos vivos, vai ser, a sua vida vai ser passada em revista perante o juiz de toda a terra, o rei, o grande rei. Aí ele diz aqui, ó, é uma parábola, você sabe que parábola é uma mensagem simbólica. Aqui diz assim, ó, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Aqui é o momento exato em quando a vida do justo vivo passa na augusta presença de Deus. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. No julgamento dos vivos, só vai ser absolvido aquelas pessoas que estão revestidas da justiça de Cristo. Pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, que quer ser a tal, não vai passar pelo exame. E aqui está o momento exato, onde uma pessoa, essa pessoa aqui representa todos aqueles que vão ser achados em falta e apagado seu nome dos livros, do livro da vida e suas boas memórias do livro memorial. Mas o nome permanece nos livros de registro, para testificar contra ele no dia de Deus, que é o dia do fogo, o dia do juízo final. E aqui diz, entrando, porém, o rei para ver, capítulo 22 e o verso 11 até o 13. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Por que nas trevas? Porque a porta se fecha para ele. A porta se fecha. Senhor, abre-nos a porta.
Lembra? Na parábola das 10 virgens? Amigo, como entraste aqui sem veste? É o verso 13. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes, Cristo mostra aqui o terror do ser humano quando ele cair em si e perceber que está perdido e eternamente perdido. Será exatamente nas pragas, quando as pragas começarem a atingir os crentes que se desviaram de Deus, que não passaram em revista perante Deus. As pessoas não vão saber se o momento em que o seu nome vai ser passado em revista perante Deus. No Primeiros Escritos, a senhora White viu uma visão de um grupo de pessoas clamando: Senhor, nós te adoramos e te servimos com ardor. Mais ou menos, eu estou usando aqui minhas palavras, mas parece que são outras palavras. Aí, de repente, seus olhos voltam para suas vestes e eles veem uma frase com letras de fogo: pesado foste na balança e foste achado em falta. Cada um de nós, quando começar o julgamento dos vivos, vamos passar e vamos ser pesados nas balanças eternas. Somente a misericórdia do Senhor Jesus, somente a sua graça, que está hoje nos levando a vencer o pecado, vai nos dar vitória. Então aqui nós temos, quando aqui na parábola das 10 virgens diz assim, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus. Não adianta estar na igreja 20, 30 anos e não conhecer Deus. Deus não nos conhecer. As pessoas que vão se perder, o próprio Cristo disse: eu não conheço vocês. Por quê? A pessoa passa dias e dias, todo sábado, todo domingo, toda quarta vai para a igreja, mas nunca teve um relacionamento com Deus, nunca teve um relacionamento com Cristo. Como é que uma pessoa dessa vai para o céu? Cristo diz: eu não te conheço. O nome está no livro da vida, porque um dia foi batizado, aceitou a verdade, mas abandonou essa verdade. Ficou vivendo uma vida nojenta, com o seu celularzinho na mão, não faz o estudo, o culto de manhã, não faz o culto à tarde, come carne de porco de segunda mão. Como? Vai no açougue, eu quero aí 1 quilo de costela de boi. A costela do boi está bem perto da carne de umas rodelas de porco. Tá entendendo? A faca que ele cortou o porco vai cortar aquela carne e você indiretamente está comendo porco. Aí você vai numa peixaria, lá tá tudo misturado e você diz: coloca aqui, eu não como peixe de couro aqui, mas tira aqui esse de escama aqui. Tá tudo misturado, tá tudo imundo já, porque houve um contato do peixe limpo com peixe imundo, tá tudo. Aí você vai comer peixe de couro indiretamente. Então nós temos essa maneira de viver um cristianismo barato, dizendo que somos de Cristo, quando na realidade Cristo nunca nos conheceu. Temos que ter cuidado. O dia do juízo vem aí, a hora do acerto das contas. Se no dia em que o nosso caso for passado em revista perante Deus, tiver um pecadinho nos livros do céu, para o qual não houve arrependimento nem perdão, estamos fritos. Então hoje é dia de cairmos aos pés do nosso Senhor em busca de perdão e ter força de vontade para não pecar mais. Toma essa decisão. Claro que você vai pecar porque você é pecador. Não pecar deliberadamente. Jesus me perdoa, eu vou pecar. Não. Lute com todas as suas forças contra o mal que existe dentro de ti. Se você cair, levanta-te de novo. Mas
se jogar no chão toda hora, ir ao encontro da tentação, praticar o pecado, nós estamos no vermelho com Deus. Bom, então a parábola das 10 virgens apresenta o fechamento da porta da graça. E fechou-se a porta. Quando a gente vai lá para o grande conflito, no capítulo Aproxima-se o tempo de angústia, já está bem aqui, né? Aproxima-se o tempo de angústia. Eu sempre quando apresento aqui, fica de cabeça para baixo. Deixa eu ver se é assim. Não sei colocar. Então, vamos aqui, ver aqui. Ver como a senhora White descreve o momento exato em que a porta se fecha. Diz aqui. Ela pega a passagem de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, foi aquela passagem que a gente leu. Aí embaixo ela diz: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. E acha-se preparado para a hora decisiva que diante dele está, que é o tempo de angústia. É o derramamento das pragas. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. É aquele anjo do capítulo 7, que tem um tinteiro na mão, vocês lembram? Que ele vai, né, ele grita para os 4 anjos: epa, não danifique a terra, nada, nem o mar, nem as fontes das águas, até selarmos nas frontes o céu do nosso Deus. Esse anjo volta dizendo que a sua obra está concluída, ou seja, ele vai dizer: olha, está todos selados. Porque à medida que a chuva serôdia desce e o povo e o remanescente que enfrentou o auge do decreto proibido de comprar e vender, começa a pregar o evangelho, eles automaticamente já passaram em revista perante Deus, estão isentos, cheios do Espírito Santo. Aí eles passam a transmitir a mensagem. As pessoas que vão aceitando a mensagem, seus casos vão passando em revista perante Deus e vão recebendo o sinal de Deus, né? Quando todos foram assinalados, o anjo volta e diz: olha, minha missão está cumprida, assinalei todos, estão todos selados. Aí o que diz aqui, ó. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Aqui fecha-se a porta. Quando Cristo, porque a porta é Cristo. João 10, existe 2 passagens em João 10, dizendo: eu sou a porta. Porta é Cristo, ele é a porta da salvação. Enquanto ele estiver administrando em prol do pecador, ele é a porta da salvação. Quando ele parar de administrar, a porta se fecha. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com potente voz declara aquelas palavras que está no capítulo 16, versos 17. Está feito. E toda a hoste angélica, todos os anjos celestiais que estão lá, né, que foram descritos por Daniel no capítulo 7 e o verso 10, milhares e milhares o serviam, e também Apocalipse, capítulo parece que 14, os milhares de anjos, então, e a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso, Apocalipse 22 e 1. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Tem pessoas que dizem que depois do fechamento da porta da graça, o povo de Deus continua pecando. Existe
essas pessoas que dizem eu sou santo e santo para sempre, como é o nome, existe uma expressão. Gente, depois do fechamento da porta da graça, quem é santo vai se santificar ainda. Nenhuma mácula, nenhum dolo se achará no povo de Deus, senão eles se perderiam, porque Cristo não estará mais no santuário intercedendo por ele. A natureza carnal, ela morreu dentro deles, e agora floresce a natureza espiritual. É Cristo implantado no homem, como é que ele vai pecar? Então, aqui diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está perdido, eternamente perdido. E quem está salvo, eternamente salvo, quando a porta da graça se fechar. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo. Apagou os seus pecados. Essa é a página 600, eu li na página Grande Conflito, a página 615, 13, e estou agora na página 614. Apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixando ele quem? Jesus. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Ué, Jesus vai deixar o santuário? Para onde? Para onde ele vai? Depois que ele interceder, depois que ele tirar as vestes reais, as sacerdotais, e colocar as vestes de reis, aqui diz que ele deixa o santuário. Ele vai para onde? Ele pega seu cavalo branco e desce aqui para a terra, para travar a última batalha, a batalha do Armagedon. Apocalipse 19, os últimos capítulos, leia, a partir do verso 11, me parece. Ele desce com uma espada para travar uma batalha contra a besta. Quando ele chega aqui embaixo, ele amarra a besta, aprisiona a besta e o falso profeta, que é o líder dos profetas, aquele que vai fazer o povo guardar o domingo mediante seus sinais, seus prodígios, seus milagres. Vão ser presos. E aqui fala o momento exato. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Cristo hoje está sentado no trono da graça. Logo, logo ele vai se levantar. É momento de fazermos as pazes com Deus. No livro de Isaías tem conselho de Deus. E se apodere de mim, da minha força, faça a paz comigo. Sim, faça a paz comigo. Hoje é o momento. Porque Cristo é o nosso advogado, nosso defensor. E é o momento do pecador arrependido e em busca de perdão. Porque quando ele se levantar, não haverá mais perdão para ninguém. Que Deus possa nos abençoar. Amém.